Fala, minha galera! Excelente tarde! Vamos que vamos! Excelente tarde, meu povo! Mais um grande simulado CESP, Sebrasp, Direito Administrativo, aula extremamente importante. Vamos falar de uma temática extremamente recorrente nas provas do CESP, Sebrasp, que é a parte de agentes públicos. Chama atenção que nos editais pode aparecer como servidores públicos, pode aparecer na linha da 8.112, sobretudo quando a gente fala em servidores públicos federais. Então, toda a atenção para essa temática. Quem é que já está chegando por aí? Vamos que vamos, meu povo, vamos que vamos. Excelente tarde, excelente tarde, excelente tarde. Vamos nessa? Quem já está por aí já vai colocando o seu nome, já deixa, já chega dando a sua curtida, o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos nessa? Vamos visualizar a maneira como as questões aparecem aqui para a gente? Show de bola, show de bola, show de bola. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Simulado CESP, Sebrasp, com toda atenção, simulado CESP, Sebrasp. Nessa linha, nós estamos falando do direito administrativo. E neste cenário, vamos falar na aula de hoje sobre agentes públicos. Então, qualquer tipo ainda de dúvida que você tenha, com o objetivo que a nossa aula tenha uma sequência maior, eu vou deixar aqui o WhatsApp para eventuais dúvidas que possam surgir, tá certo? O WhatsApp é o 719-9381-1035. Fechado? Beleza? Show de bola. Então, vamos visualizar o que é que nos aguarda, o que é que aparece na questão de número 1. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, para que você não seja surpreendido, surpreendida no momento de analisar uma questão, tá certo? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, questão de número 1. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Então, olha só, questão de número 1, questão exatamente da linha do CESP, Sebrasp. Vamos nessa. Vamos ver o que que aparece aqui para a gente na questão de número 1, para que você, de fato, tenha tranquilidade no momento da resolução. Fechado? Então, show de bola. Olha só, olha só, olha só. Considerando os princípios básicos da administração pública, das autarquias e do regime disciplinar aplicável aos servidores públicos civis federais, julgue o item que se segue. Em razão, olha só, olha só, olha só, olha só, em verdade, não é bem essa questão. Deixa eu ajustar aqui a questão exatamente para você. Só um minutinho, pronto. Essa questão outra, ela é bacana, mas não é deste simulado. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a questão correta para você. É a questão de número 1. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora sim, a questão correta. Vamos lá, vamos lá. Então, questão de número 1. CESP, Sebrasp, agora sim. Como eu brinco, são 50 mil questões que eu trago para vocês, para que você efetivamente possa ter a máxima confiança no momento da prova. Olha só. Em regra, o servidor público concursado, mesmo quando chegar ao nível máximo de sua carreira, não poderá ser transposto para outra carreira mediante procedimento interno. Gente, essa questão é maravilhosa, essa questão é a cara do CESP Sebrasp. E por que a cara do CESP Sebrasp? Porque o CESP ele não cobra a letra da lei como regra. Ele quer que você saiba a interpretação do dispositivo. E aqui, quando a gente fala desse ponto, é fundamental você sempre ter em mente o que eu chamo de padrão de resolução.
O padrão de resolução é justamente você saber a disciplina que a gente está falando na questão. Então, direito administrativo. Dentro do direito administrativo, nós temos um tema, e esse tema é a parte dos agentes públicos, é o macrotema. E dentro dessa parte de agentes públicos, que são aqueles que possuem vínculo com o Estado, a gente está falando de uma categoria de agentes, que são os servidores públicos. Então, servidores públicos, eles fazem parte de um núcleo de agentes públicos. Então, isso precisa estar claro. Então, que massa, professor. Entendi esse ponto. Então, essa é a linha que você vai precisar enxergar na sua cabeça. Você enxergou isso? Show de bola. Professor, consegui enxergar. Então, qual é a linha de raciocínio que você precisa ter na cabeça? Muito simples. Todas as vezes que você raciocina esse ponto, você vai entender que quando eu menciono servidores públicos, esses servidores públicos eles podem ser de duas naturezas. Pode ser um servidor público concursado, e esse servidor público concursado, nós utilizaremos um termo técnico. Servidor público concursado é o mesmo que chamar de servidor público efetivo. Então, note que nesta questão eu usei a expressão concursado, mas eu poderia utilizar a expressão servidor público efetivo, daria no mesmo, se aparecesse na linha ou no cenário como servidor efetivo. Fechado? Beleza? Então, já pega essa dica aí. Show de bola, professor, entendido. Então, quando eu falo em servidores públicos, eles podem ser efetivos. E esses servidores públicos, eles também podem ser comissionados. Então, toma muito cuidado, porque muita gente fala assim: ah, o que é que você quer? Principalmente nas discussões acaloradas do serviço público, o pessoal diz assim: o que é que você quer? Você não é servidor, você é cargo. Quando a pessoa fala assim: ó, você é cargo, está querendo dizer que você é comissionado. Isso é quase que uma ofensa, né, dentro do serviço público. Então, o efetivo, o que você precisa entender? Os efetivos são aqueles oriundos, ou seja, decorre da aprovação, decorre da aprovação em concurso público. Decorre da aprovação em concurso público. Isso é importante. Então, é isso que você precisa guardar. Já comissionados, não. Livre nomeação e livre exoneração. Livre nomeação e livre exoneração. Então, quando a gente tem esse cenário, o servidor, aí a pergunta natural, ele pode modificar de nível? Pode. Ele pode elevar o nível? Pode. Então, o servidor, por exemplo, ele pode ser nomeado por um cargo de técnico, por exemplo, de nível 1, e depois ele passar para um cargo de técnico de nível 2. Então, o servidor pode sofrer, né? Pode conquistar elevações, só que dentro da mesma carreira. Isso a gente chama de promoção. Quando essas elevações acontecem dentro da mesma carreira, por exemplo, mudando o nível, a depender da circunstância, pode se ter uma progressão funcional. Mas o que é que precisa estar claro? Que não é possível se mudar de carreira. Então, com a caneta mais brega que você tiver, a mudança de carreira, não pode ocorrer por procedimento interno. Ou seja,
faz-se necessária a aprovação em novo concurso público. Então, a pessoa que quer mudar a carreira, ela precisa ser aprovada em um novo concurso público. Tem que ser um concurso, inclusive, claro, para ficar bem claro aí, um concurso diferente. Então, olha o que é que a questão menciona. Em regra, o servidor concursado, mesmo quando chegar ao nível máximo da carreira, olha a palavra-chave, não poderá ser transposto para outra carreira mediante procedimento interno. Está certíssimo. Não pode, não pode. Então, o gabarito da questão de número 1 é um gabarito corretíssimo. Mas note que só foi possível a gente chegar neste desdobramento por causa desse ponto aqui, ó. Então, não esquece. Vai fazer uma questão, vai começar a estudar, é necessário que você sempre faça, ó, uma organização estratégica dos estudos. É um fator fundamental para que você consiga chegar lá. Se por alguma razão você tem dificuldades hoje de efetuar a organização estratégica, pede ajuda, fala aqui no chat, manda um WhatsApp e pede ajuda para você aprender a organizar os estudos de forma estratégica. Já se inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Já deixou a sua curtida nesse vídeo? Vamos lembrar que sempre para a reprise do simulado ficar disponível até a data da prova, no mínimo, é fundamental que o número de pessoas aqui presentes represente o mesmo número de curtidas, porque não faz sentido eu deixar uma aula para pessoas assistirem depois se você que está aqui presente entende que essa aula não foi relevante. A partir do momento que você não curte a aula, você está dizendo que ela não foi relevante. Então, se a galera ainda não curtiu, faça isso neste momento. Fechado? Bacana. Vamos para a questão de número 2? Vamos nessa? Então, anota aí. Questão de número 2. A questão de número 2 do simulado de hoje, o que é que ela nos remete? A qual ponto? É um ponto que tem uma relação importante com o que a gente trouxe na questão de número 1. Por que que é um ponto que a gente pode estabelecer uma correlação? Então, questão de número 2, questão do CESP, SEBRASP. Vamos ver porque essa questão ela é importante para a gente. Vamos nessa. Ascensão e transferência são admitidas como formas de provimento para cargos públicos. Ô, SEBRASP que adora perguntar isso. Gente, mais uma vez, é importante frisarmos a necessidade de, na sua cabeça, estar o padrão de resolução. A disciplina não vai mudar, direito administrativo. Inclusive, está lá no cabeçalho, direito administrativo. O tema a gente está falando, a gente está mencionando a linha dos agentes públicos. Perfeito. Mencionando a linha dos agentes públicos. E qual é o subtema que a gente está tratando? A gente está falando de formas de provimento. Formas de provimento são formas de preenchimento do cargo público. Gente, por que que ascensão e transferência elas não podem mais? Então, ó, quando eu falo de ascensão, é o indivíduo mudar a carreira de técnico, por exemplo, para analista. Então, quando eu falo em ascensão, e quando eu menciono
A linha D, atenção, quando eu falo em ascensão e quando eu menciono a linha D, transferência, o que é que a gente precisa tomar cuidado? Ascensão e transferência, especificamente, a gente precisa ter este cuidado. Essa ascensão e essa transferência, elas estão atreladas. Deixa eu, inclusive, agora que eu vi aqui, essa questão aqui da ascensão e essa questão especificamente, essa questão da ascensão, opa, saiu errado, e da transferência, inclusive aqui está errado também, ó, no enunciado, ó. A ascensão e a transferência, o que é importante frisarmos aí? E quando a gente fala delas, existe aí a ofensa a um princípio. E que princípio é esse? Ao princípio do concurso público. Então, essas formas de provimento, elas já existiram, mas elas foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, anote com a caneta mais brega, são formas de provimento, porém foram consideradas inconstitucionais por ofenderem o princípio, caneta brega, do concurso público. Por ofenderem o princípio do concurso público. Então, isso precisa estar claríssimo na sua cabeça. Você não pode ter um cenário em que exista essa ofensa ao princípio do concurso público. Lembrando que a diferença aí, que a ascensão, é quando o indivíduo, por exemplo, vamos lá, o indivíduo ele não pode sair de um cargo de técnico, por exemplo, para um cargo de analista. Isso seria uma ascensão. Então, quando você fala de uma mudança de um cargo de técnico para um cargo de analista, o que está acontecendo aqui? Está existindo aqui uma mudança de carreira. Então, eu não posso, isso é vedado. É vedado por quê? Porque existe aqui, ó, uma mudança de carreira. Assim como eu também não posso sair de técnico, especificamente técnico, por exemplo, técnico administrativo de uma instituição X para o cargo de técnico, para o, sei lá, para o cargo de perito em uma instituição Y, ou dois de nível superior, por exemplo, não importa, mesmo que não tenha diferença de escolaridade. Então, por exemplo, vamos colocar os dois como analistas, né, para que a gente possa colocar o mesmo nível de escolaridade. Eu não posso sair de um cargo de analista administrativo da instituição X para um cargo de perito, porque, mais uma vez, existe o que aqui? Quando isso acontece aqui, mais uma vez, eu estou diante de uma, ó, mudança de carreira. E quando eu falo em mudança de carreira, eu não posso fazê-lo sem eu ter um novo concurso. É uma exigência constitucional. Perfeito, gente? Então, são formas de provimento, porém foram consideradas inconstitucionais por ofenderem o princípio do concurso público. Então, ascensão e transferência, ó, o erro aqui, ó, são admitidas como formas de provimento para cargos públicos? Não, são formas de provimento, mas não são admitidas. E o SESC Febras continua cobrando muito esse ponto.
Então, a questão de número 2 é uma questão errada. Questão de número 2 é uma questão errada. Perfeito? Massa. Não dá para perder uma questão dessa, hein, gente? Questão 2, questão errada. Então, caneta brega no cérebro. Pessoal, importante aí, pontos importantíssimos de serem esclarecidos para você que está aqui comigo, se preparando efetivamente com as questões do CESP e SEBRASP. Galera, você não pode perder a reta final do concurso do TSE unificado. Nessa reta final, nós temos algumas ferramentas que são fundamentais. E quais são essas ferramentas que você não pode ficar de fora? A ferramenta de número 1, nós estamos tendo um curso de questões. Cursos de questões envolve todas as disciplinas relativas ao cargo de técnico, área administrativa, relativas ao cargo de analista, área administrativa, analista, área judiciária. Então, curso com todas as disciplinas, tá certo? Você não pode perder. Esse curso, ele é feito em qual horário, professor? Das 19 às 21. Existe um calendário, então a gente sempre diz assim, conforme o calendário em relação aos dias da semana, porque depende da disponibilidade dos professores. Então, conforme o calendário, nós já temos o calendário todo definido já até a data da prova, ou seja, até o dia 8 de dezembro, toda a linha, né, até a semana da prova. As questões serão, né, sempre pautadas em simulados do CESP e SEBRASP, exatamente no estilo de aula que a gente está fazendo aqui, que você está acostumado a seguir comigo, tá? Além disso, qual é o local? As aulas são no Zoom, tá certo? Então, são aulas online, como a gente está fazendo aqui, só que online ao vivo, tá certo? Pelo Zoom, não pelo YouTube, tá? Então, é apenas para quem está matriculado. Quem é do método AV4.4 ou quem faz o curso de questão, coloca aqui no chat. O curso é bom ou não é? Vale a pena ou não vale? Para a galera que não está ainda matriculada ou matriculada, vale a pena se matricular? E, eventualmente, a gente teve ciclos anteriores, né? Então, quem ingressar agora vai ter acesso a novas aulas, mas também vai ter acesso às aulas anteriores como forma de aprofundamento. Fechado? Então, online ao vivo, através do Zoom. E como é que você faz para se matricular? Matrículas no 71984244057. Então, quem acha que vale a pena se matricular no curso de questões, grita aí. Inclusive, overdose total com o professor Alan Vinícius, hoje à noite tem aula comigo, aula de Direito Administrativo, uma temática extremamente relevante que a gente vai conversar lá. Outro detalhe é o aulão de véspera. O aulão de véspera, ele vai acontecer quando, professor? O aulão de véspera será no dia 7 de dezembro. 7 de dezembro, vai existir exatamente um cronograma, tá certo? Deixa eu só fazer aqui os ajustes. Então, 7 de dezembro, o início. Então, a partir das 8 da manhã, existe um cronograma para indicar o horário de cada professor. Se você quer saber exatamente como é que funciona, vai lá. Então, serão dicas finais para o concurso que se realizará no outro dia. Será online, pelo Zoom, tá? Online ao vivo. E para você se matricular, você vai mandar mensagem nesse número, 984-2440-57. Aqui, você vai dizer um cupom de desconto. Então, você vai dizer assim, ó, sou aluna do professor Alan Vinícius no YouTube.
Ou sou aluno do professor Alan Vinícius no Telegram, no Spotify, vai dizer a rede social. Então, este é o cupom de desconto. Dizer que é minha aluna na rede social que você me acompanha. Para o aulão de véspera, você pode aproveitar o lote de lançamento. O lote de lançamento, ele vai ser apenas para os 30 primeiros matriculados. Então, se você ainda não está inscrito ou inscrita, corre lá para efetuar a sua matrícula. Chamando a atenção que quem é do método da V4.4 não precisa se matricular, tá certo? É o meu presente para você. Mas aí é quem é acompanhado ou acompanhada pelo professor Alan Vinícius. Fechado? Beleza? Então você não pode ficar de fora, hein? Tanto do aulão de véspera quanto desse curso de reta final. Quem aqui já está fazendo esse curso? Diz aí, levanta essa mão aí. Grita aí, grita aí, grita aí no chat. Massa. E vale a pena? Diz aí para a galera se vale a pena ou se não vale a pena. Grita aí, meu povo, grita aí, faz barulho. Vale a pena ou não vale a pena? Massa, overdose total do professor Alan hoje, hein? Overdose total. Prof. Alan de tarde, prof. Alan de noite. E quem já se matricular hoje, já assiste aula comigo hoje mesmo. Vamos nessa. Show de bola. Bom, vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Olha só, meu povo e minha pova. Não dá para perder. Questão importante, hein? Não dá para perder questão importante. Vamos para a questão de número 3. E é importante você visualizar esse estilo de abordagem. Esse estilo de abordagem é uma abordagem interessante e ela vai trazer, vai falar sobre especificamente as formas de provimento de cargo público. Neste sentido, vamos ver o que aparece aqui para a gente. Olha só, a respeito de aspectos pertinentes aos agentes públicos, julgue o próximo item. A anulação judicial do ato de demissão do servidor público enseja o seu retorno ao mesmo cargo que ele ocupava, o que configura a chamada reintegração. Esse é o primeiro ponto. Por sua vez, é hipótese de recondução o retorno de um servidor a um cargo em razão de ele não ter logrado êxito no estágio probatório de outro cargo, para o qual tenha sido nomeado após aprovação em outro concurso. Isso é importante de você entender para você conseguir efetivamente enxergar os desdobramentos de uma questão. Então, imagina o seguinte. Imagina que aqui nós estamos diante de um cargo e esse cargo é um cargo B. Então vamos lá, nós temos duas situações. Essa é a situação 01, tá certo? Que foi descrita na questão. Na situação 01, nós temos que Joaquim ocupa o cargo B. Beleza. Só que Joaquim, ele foi demitido. Então, Joaquim, demissão. Quando eu falo que Joaquim teve uma demissão, imagine que ele começou a brigar para que essa demissão ela fosse anulada. E aí eu tenho duas possibilidades. Imagina que eu posso ter uma anulação por via administrativa ou uma anulação por via judicial. Então, a anulação por via administrativa precisa ser o que a gente chama de revisão do PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Então, só cabe anulação pela via administrativa se o indivíduo tiver sido demitido pela via administrativa. Anulação da demissão, tá? Agora, a anulação seguindo a via judicial,
pode ser tanto de uma decisão administrativa, na via judicial, pode ser, pode ser, pode ser uma anulação do PAD, como pode ser uma anulação de uma decisão judicial de anulação, de demissão. Pode ser uma coisa ou outra. Perfeito? Não importa. Se houve anulação, o indivíduo ele vai retornar. Então, Joaquim, ele retorno ao cargo que ocupava ou ao cargo resultante da sua transformação, caso esse cargo tenha sofrido alguma transformação. Neste caso, nós chamamos esse ponto de reintegração. Então, existe um termo técnico para isso. Essa é a reintegração que você precisa guardar na sua mente. Perfeito, gente? Então, essa é a reintegração. Então, note que o primeiro item que é citado na questão, anulação do ato de demissão do servidor insere o seu retorno ao mesmo cargo que ele ocupava, o que configura a reintegração. Perfeito até aqui. Está certíssimo. Por sua vez, olha só, o indivíduo agora, Jorge, ocupava o cargo X, passou em um novo concurso para o cargo Y. Qual é a vacância? Ele vai precisar sair do X. Então, a vacância que ocorre tem um nome. Vacância é a saída do cargo para tomar posse em cargo inacumulável. Aí o que é que acontece? Em caso de inabilitação no estágio probatório relativo ao cargo Y, que é o novo cargo, haverá o retorno de Jorge ao cargo que ocupava, isto é, ao cargo X. Com um detalhe, caso ele seja estável. Perfeito? Caso ele seja estável. O nome desse retorno nós chamamos de recondução. O nome desse retorno nós chamamos de recondução. Perfeito, gente? Então, essa é a linha que você vai precisar enxergar na questão. Por sua vez, a hipótese de recondução, o retorno de um servidor ao cargo, em razão de ele não ter logrado êxito no estágio probatório, perfeito, de outro cargo, ou seja, do cargo Y, para o qual tenha sido nomeado após aprovação em outro concurso público, questão de número 3. Ó, gente, questão de número 3, questão corretíssima. Está exatamente de acordo com a explicação técnica que eu acabei de lhe trazer. Fechado? Então, questão 3 é uma questão corretíssima. Ah, Alan, mas tem outras formas de recondução. Ok, mas ele citou uma delas, e aqui ele citou está de acordo com a legislação. Quando eu falo ele, o elaborador de prova, tá bom? Show de bola, gente. Vamos para a próxima questão? Vamos para a questão de número 4. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Hashtag não pisque.
Questão de número 4. A questão de número 4, ela já envolve um outro item, que é sobre a estrutura remuneratória. E a questão, ela vai mexer com uma diretriz constitucional. Então, essa questão agora, que é a questão de número 4, ela envolve qual aspecto? Vamos lá. A questão 4, CESP, SEBRASP. Vamos ver o que é que a questão quer em termos do seu conhecimento. Julgue o item subsecutivo referente à administração, remuneração, descrição e análise de cargos e avaliação de desempenho. A estrutura remuneratória compõe o desenho de um cargo público e, no sistema atual, o subsídio comporta o acréscimo de gratificações. É importante fazermos aqui um entendimento desse sistema remuneratório. Quando eu falo de um sistema remuneratório, você precisa entender que cada uma das categorias de agentes públicos recebe de uma forma. Então, por exemplo, quando a gente fala dos servidores públicos, lembrando que servidores podem ser efetivos ou podem ser comissionados. Então, os servidores públicos recebem o que como remuneração pelo seu trabalho, como contraprestação pelo seu trabalho? Recebem primeiro um valor base. Esse valor base é a contraprestação pelo exercício de um cargo público. Nós chamamos de vencimento. É o que a gente usa no senso comum como valor seco. Esse é o valor base, é o vencimento. Quando eu pego este vencimento e acrescento, então, quando eu pego o vencimento mais as vantagens pecuniárias. Pecúnia é dinheiro. Vantagens pecuniárias. A Lei 8.112 fala em permanentes. Eu preferia falar só em vantagens pecuniárias. Isso gera a ideia da remuneração. Então, a remuneração é o vencimento mais as vantagens. Perfeito? É o vencimento mais as vantagens. Quando eu penso, por exemplo, nos empregados públicos, então, por exemplo, quem trabalha numa empresa pública, quem trabalha numa sociedade de economia mista, o recebimento atrelado ao sistema remuneratório se liga à ideia da iniciativa privada, vai receber um salário. Perfeito, entendido, professor. Recebe a linha do salário. E algumas categorias, como agentes políticos, como os servidores públicos estruturados em carreira, aí é uma possibilidade, não quer dizer que serão necessariamente. A lei não, a Constituição permite, podem, por isso possibilidade. Eles recebem através de algo que nós denominamos como subsídio. Então, o subsídio encontra guarida no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. E é um valor fixado em parcela única. Então, quando eu falo que é um valor fixado em parcela única,
Eu preciso que você entenda que eu tenho uma vedação e que eu tenho uma possibilidade. As provas cobram os dois. Veda-se acréscimos remuneratórios. Veda-se acréscimos remuneratórios. Então, não pode receber gratificação, não pode receber adicional, não pode receber abono, prêmio, verba de representação. Não afasta o recebimento de verbas indenizatórias. Por que que não afasta? Muito simples. Porque se a verba é indenizatória, é um ressarcimento. Se é um ressarcimento, o subsídio não pode afastar. Então, como veda-se acréscimos remuneratórios, a gente consegue fazer a questão. A estrutura remuneratória compõe o desenho de um cargo público. Sim, no sistema atual, o subsídio comporta o acréscimo de gratificações. Não comporta. Questão de número 4 é errada. Ó, veda-se acréscimos remuneratórios e a gratificação ela está inserida nesta ideia de um acréscimo remuneratório. Por isso, a questão de número 4 é uma questão errada. Não dá para perder uma questão dessa, hein? Não dá, não dá, não dá. Não pode perder uma questão dessa. Essa foi a questão de número 4. Vamos para a questão de número 5? Olha só, olha só, olha só. Seguindo essa linha de raciocínio, quando a gente pega para analisar a questão de número 5, não pode perder de jeito algum, hein, gente? Simulado, lembrando, está disponível no chat, tá? Tá fixado aí, hein? Beleza? Show de bola. Ele pediu para falar, mas eu acabei não falando. Então, só reforçando aí, tá? Show de bola. Então, vamos para a questão 5. Quando a gente pensa aí na questão de número 5, o que a gente vai visualizar nela? Não dá para perder uma questão. Olha só, na questão de número 5, olha o que ela traz. Uma linha muito comum, a confusão entre três grandes institutos. A ideia da nomeação, a ideia da posse e a ideia do exercício. Gente, cada um no seu cada qual, cada um tem um papel diferente. E você não pode perder uma questão que envolva esse aspecto, tá certo? Então, neste sentido, ó, não dá para perder a questão. A investidura em cargo público se dá com a posse. Ó, você tem que enxergar, se ainda não enxergou isso, a necessidade de fixar sempre o padrão de resolução. Disciplina, direito administrativo. Disciplina, direito administrativo. Qual é o tema? Agentes públicos. Na parte atinente a servidores públicos, nessa questão, né? E daqui, o que eu quero é exatamente a ideia de nomeação versus posse versus exercício, que são coisas diferentes.
mas são características que caminham muito juntas. E é exatamente a necessidade de saber esse aspecto que lhe coloca no jogo. Então, esse ponto aqui permite que você tenha uma organização estratégica, tá certo? É fundamental no estudo para concursos públicos uma organização estratégica de estudos. E por que é importante uma organização estratégica? Porque você consegue correlacionar os assuntos, você consegue correlacionar os conteúdos. E para você correlacionar os conteúdos, você precisa saber fazer essa organização. Talvez você sente para estudar e tenha uma dificuldade enorme de saber como progredir, de saber como organizar os estudos. Só que você não precisa, no momento atual, continuar com esta impossibilidade de progresso. Se você não sabe como planejar os seus estudos, peça ajuda profissional. E como é que você pede ajuda? Você manda uma mensagem no WhatsApp para mim e solicita uma análise individual de perfil estudantil. Essa é a maneira para que você possa efetivamente entender o que você deve fazer. Qual é o passo a passo que você precisa executar para efetivamente sair do seu momento atual, o momento em que você se sente perdida, o momento que você se sente perdido nos estudos, para você poder alavancar a sua jornada, para você entender quais são os passos que você precisa dar para alcançar a tão sonhada aprovação. Então, manda mensagem para mim. Essa é a forma efetivamente de você passar a transformar o evento preparação como um evento em que você sabe as etapas, você passa a estar em um cenário completamente oposto à ideia de ser um evento aleatório, um evento programado, planejado, estruturado, chamado aprovação. Fechado? Show de bola. Então, quando eu falo isso, você vai precisar entender que nomeação, posse e exercício. Cada um tem um papel. E aqui a questão, ela só quer saber de você o papel conceitual. Então, o que é nomeação? Nomeação caneta brega, se constitui como um ato de provimento. Então, falou a palavra provimento é nomeação. Como a relação jurídica está se constituindo aí, a gente vai dizer que a nomeação é o ato de provimento que é originário. Então, por exemplo, quando você pensa em uma promoção, eu já tive um ato de provimento anterior à promoção, que foi a nomeação. Perfeito? Quando eu falo da posse, eu estou falando do momento em que o servidor assume o cargo público. Então, ó, momento da investidura, ou seja, do ingresso em cargo público. Então, o momento da investidura, o momento que efetivamente você assume o cargo é com a posse. E o que é o exercício, professor? O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Do cargo público ou da função de confiança.
Então, para fins de contagem de tempo de serviço, para fins de contagem de remuneração, é tudo daqui. Tá certo? Então, não tem para onde correr. Então, quando eu pego a questão, a investidura em cargo público ocorre com a posse. Então, não há para onde correr. Agora, tome muito cuidado. Em diversas questões aparece assim, ó, a investidura em cargo público ocorre com a nomeação. É o que mais aparece. Então, tomar muito cuidado, porque não é com a nomeação. Caso a questão mencione que é com a nomeação, está errado. Não é o caso, a questão de número 5, ela é uma questão corretíssima. Não dá para perder uma questão como essa, como a questão de número 5. Fechado? Show de bola? Show, 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 show. Chamando a atenção que você precisa estar comigo todo santo dia nas redes sociais, tá certo? É fundamental que você esteja comigo e que você possa usufruir de cada benefício que eu disponibilizo para você. Professor, e como é que eu faço para ter acesso a todo o seu acervo de materiais? Eu vou colocar aqui exatamente o endereço de cada rede social para que você possa desfrutar desses momentos. Perfeito? Então é importante que você, de fato, nesse momento, pare um pouquinho e já, se não estiver fazendo parte de alguma dessas redes, já faz isso nesse momento. Então, Spotify e YouTube, nós temos materiais diários. No caso do Spotify, todo santo dia, 6 e 6 da manhã, de segunda a sexta, e ao meio-dia, nós temos materiais novos. 6 e 6, podcast sobre aumento de produtividade e sobre aumento de performance. Meio-dia, nós temos a resolução estratégica de questões, tá? Em relação ao YouTube, segunda a sexta, 6 e 6, podcast, meio-dia, resolução estratégica. E semanalmente nós temos algumas aulas como essas, tá? No momento em que a gente está realizando essa aula, essas aulas ao vivo acontecem nas quartas-feiras, às 14h30, assim como aos sábados, às 9 da manhã. Perfeito? Se você, no atual momento, senta para estudar, mas não sabe por qual caminho percorrer, peça ajuda profissional. E qual é a melhor forma hoje de você pedir ajuda para progredir nos estudos? É entender o funcionamento da análise individual de perfil estudantil. Como é que funciona essa análise? Essa análise é feita pelo Zoom, para que eu possa efetivamente entender quais são os pontos que você precisa desenvolver para efetivamente conquistar a tão sonhada vaga no serviço público. Se você quer entender como é que funciona, manda mensagem para mim no 719-9381-1035. Em relação ao Telegram, o Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, mas com muito mais funcionalidades. O Telegram também tem materiais novos todo santo dia. Para ter acesso ao Telegram, aí está o endereço. Então já se liga, questões novas 5 da manhã, 9, 13 e 18. Respostas comentadas 7, 30, 12, 16 e 19. Perfeito? Em relação especificamente ao Instagram, diariamente dicas sobre aumento de produtividade, sobre aumento de performance, Instagram do professor Alan Vinícius. Se você quer ter dicas de constitucional e de administrativo com o professor Alan, bem como dicas de outras matérias com outros especialistas, se inscreve. Na verdade, segue o Instagram do Acerte Concursos. Inclusive, talvez você saiba, talvez não, mas eu sou o fundador do Acerte Concursos, o maior curso de preparação para concursos públicos do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste, e eu dirijo pedagogicamente a instituição. Então, se efetivamente você quer participar de um dos nossos cursos, como eu apresentei hoje, um curso de questões do SESC e Sebrae, ou cursos de teoria, o que é que você faz? Manda mensagem para a minha equipe no 719-8424-4057. Diz que é minha aluna, o meu aluno, no YouTube, no Telegram, no Spotify, no WhatsApp,
No Instagram, manda mensagem dizendo isso, será o seu cupom de desconto. E solicita mesmo, fala assim, ó, o professor Alain na aula disse que eu teria acesso a um desconto especial. Você poderia me trazer qual é esse desconto, tá certo? Então solicita o seu desconto. Fechado? Bacana, bacana. Então esta foi a questão de número 5. Para a gente fechar com chave de ouro o nosso simulado, vamos para a questão final. Vamos para a questão de número 6. Vamos que vamos, meu povo. Questão de número 6. Questão final da nossa jornada de hoje. A questão de número 6. Olha o que é que ela traz. Importante também, porque a depender do desdobramento das legislações, a regra ela é diferente. Então, o que a gente está falando aqui é da legislação federal. Então, a questão de número 6, o que é que ela traz? Vamos lá, vamos visualizar. A inspeção médica oficial é o requisito necessário para a posse em cargo público. Gente, quando eu falo deste item, é importante frisarmos que nós temos requisitos para a investidura em cargo público. Ora, a investidura em cargo público, a gente viu o que acontece com a posse. Então, esses requisitos para a investidura em cargo público envolve o quê, professor? Quais são esses requisitos? A gente vai pensar, primeiro, em nacionalidade brasileira. Só que por mais que a lei fale, que a lei traga a linha da nacionalidade brasileira, a gente precisa lembrar que a Constituição também assegura aos estrangeiros na forma da lei. Então é importante você lembrar desse ponto. Então, nacionalidade brasileira barra estrangeiros na forma da lei. Quando eu falo desses estrangeiros na forma da lei, não está na 8.112, apesar da 8.112 trazer uma possibilidade, que é para as universidades federais e para instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, que estão nesse artigo 5º, inclusive. Nacionalidade brasileira precisam estar no gozo dos direitos políticos. Então, vai lembrar da quitação das obrigações eleitorais, quitação das obrigações militares, vai pensar no nível de escolaridade exigido para o cargo, vai pensar na idade mínima de 18 anos e vai pensar na aptidão física e mental, inclusive, e vai pensar na aptidão física e mental. Importante frisarmos nessa linha exatamente que esse rol não é taxativo, é exemplificativo. Eu posso ter outros requisitos exigidos, né, estabelecidos em lei, isso é importante. E eu trazer a linha exatamente do artigo 14. O artigo 14 ele é muito claro em seu parágrafo único, só será empossado aquele que foi julgado apto
física e mentalmente para o exercício do cargo. Mas note que são requisitos para a investidura, e como a investidura ocorre com a posse, então, naturalmente, esses requisitos são requisitos para a posse. Então, a inspeção médica oficial vai estar relacionado a esse cenário, né, que eu acabei de mencionar, está atrelada especificamente ao que está descrito no artigo. Deixa eu colocar aqui para você, homenagem aí a Claudinha, que adora o dispositivo. Ela diz assim: tem que ter o dispositivo, professor. Então, tá aqui, Claudinha, seu dispositivo. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Só poderá ser empossado aquele que foi julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Então, ó, a inspeção é requisito necessário. Se a posse dependerá, é requisito necessário a inspeção médica oficial. Questão de número 6 é uma questão corretíssima. É isso aí, galera. Com isso, nós fechamos com chave de ouro mais um grande simulado. É de fato estar com vocês. É um prazer enorme estar sempre podendo ajudá-los, podendo ajudá-las, podendo trazer o meu melhor. É um ponto que eu vou estar sempre por aqui presente. Mas, como eu digo sempre, para que cada aspecto funcione na sua vida, você vai precisar sempre se ajudar. Então, se você hoje almeja efetivamente a sua aprovação e você não sabe o caminho que você deve percorrer, o que você precisa fazer? Você precisa pedir ajuda. Não adianta imaginar que você efetivamente pensa que terá resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, se você quer ter resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. Tem uma frase que é atribuída a Einstein, que eu acho maravilhosa. Loucura é querer ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. É maravilhosa essa frase. Então, efetivamente, se você quer progredir e não sabe como, peça ajuda. Aqui está a chave do que você precisa efetivamente para progredir nos seus estudos. Um grande abraço, gratidão pela presença, gratidão pelo carinho de sempre. Estamos juntos rumo à sua aprovação. Valeu, valeu, valeu. E quem está comigo no curso de questões, nós temos aulas hoje à noite. Grande abraço e até às 19 horas. Valeu, gente! Valeu, rumo à sua aprovação. Valeu, grande abraço!